tu tá me escutando? Tá saindo o som aí direito? Tá, meu. Porque eu vou. Quando tu fala aí, eu vou cortar daqui. E tu aí, assim, olha, pense na doideira que é hoje. Tu vai ver, Gerardo já tá lá no Rio Capibaribe. Eu tô aqui que eu vou ficar controlando, coisa e tá. Eu quero avisar. Tu tá compartilhando aí nossos vídeos. É pra mandar pra todo mundo. Quem tiver gostando, manda pros amigos. Quem não tiver gostando, manda pros inimigos. Mas é pra compartilhar. E hoje a gente tem uma novidade. De Limoeiro pro mundo. A gente tá tendo um vírus. O Xiuni. Tá perto da doideira. Ei, criançada, já vai avisando aí pro papai, pra mamãe, assim, ei, mãe, se a gente se unir, o capeta vai sumir, o Satanás vai sumir e todos os males vão sumir. Eita, pensa! E eu voto. O Gerardo tá. Esse vírus a gente tá mandando de Limoeiro pro mundo. Que agora tem um vírus aí que não é pra apertar a mão. Quem gostou disso é os doutores. Que doutor não aperta a mão de ninguém mesmo, né? Tudo metido a coisa e tá e coisa. E olha assim, parece que eles nem cagam. Eita, pensa numa doideira. Então esse vírus tá saindo de Limoeiro pro mundo. É o Xiuni. Se a gente se unir, um mundo novo a gente vai construir em Limoeiro. Eu voto. Ei, Gerardo, tu tá pronto aí? Então vai. Gente, e aí, como estamos? Cada vez melhor? Isto é o Rio Capibaribe, isto é Geraldo Gomes, isto é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração falando de Limoeiro, cara, em Pernambuco para o mundo. Gente, em primeiro lugar, gratidão. Mais uma vez eu só tenho que agradecer, sou um privilegiado. Agradecer a cada pessoa que tem compartilhado nossos vídeos, que tem curtido a nossa página, que estão seguindo a nossa página. Gente, gratidão. E para começar a nossa doideira de hoje, isso aqui é doideira, cara. Vale sempre ressaltar de que aqui nós não doutrinamos. Aqui é para acordar. Aqui é loucura, doideira, é pra detonar, cara. E para iniciar a doideira, eu vou trazer Gandhi. Abre aspas. Um homem com fome tem por Deus um pão. Fecha aspas. E agora eu vou trazer Jesus, o grande mestre, o maior dos maiores, o inspirador. Abre aspas. No mundo terás aflições. Fecha aspas. E vou me inserir no contexto. É possível um mundo sem violência, mas é impossível um mundo sem guerras. Geraldo Gomes. Gente, preparado? Doideira? Então, para iniciar essa brincadeira aqui, há um ditado popular, um adágio popular que diz: uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é uma outra coisa. E uma coisa é você procurar a verdade. Uma outra coisa é você achar que encontrou a verdade. Doideira, cara! E também quero deixar aqui que eu vou fazer aqui é uma salada. Isso aqui é doideira. Então eu vou fazer
uma junção de atualidade com o passado. Olha, cara, é só doideira. Vou trazer história, vou inserir no contexto o direito, a religião, política. Chego a Limoeiro e fecho com você, pois tenho dito que você tem que estudar, cara. Você tem que estudar. E hoje é isso que eu vou tentar, acordar você. Tenho dito que não sou douto, mestre, professor. Sou apenas um ser defecante condenado à morte. Mas que sou um cara que estou perdido, mas eu estudo, eu pesquiso, porque preciso saber me defender de todas as tiranias, principalmente a tirania intergeracional. Em seguida, a tirania do senso comum. Gente, para começar aqui a brincadeira, e eu falei que iria me inserir no contexto, eu sou alguém que tenho dito isso. Eu escrevo, eu componho, eu dou palestra, eu transmito alguma coisa, não procuro verbalizar coisa alguma, não me preocupo em minhas explanações com tempo de verbo. Muitas das vezes eu como plural. Cara, eu tento me comunicar. E sou um cara que tudo aquilo que eu falo eu provo e estou sempre embasado em estudos genuinamente meu. E então assim, vou contar uma historinha rapidinha minha só para você começar a sentir a doideira. Uma determinada vez eu fui convidado, eu tenho sido convidado para algumas coisas, isso não em Limoeiro, não em Pernambuco, eu estava em outros locais. E lá chegando, eu era o intruso, havia muitos doutos, etc. E quando eu fui fazer a minha apresentação, eu falei que eu trabalho tudo aquilo que está fora do senso comum e coloquei na minha apresentação que eu não aceitava que pessoas morressem todos os dias através da fome, simultaneamente da exclusão e tudo isso vítima de uma coisa chamada indiferença. E quando eu fiz a minha apresentação, alguém já se tentou me refutar e dizendo que quando falamos em público é preciso ter muito critério, pois eu estava falando referente à fome, que a fome matava, mas o que mais mata pessoas no mundo nos dias atuais tem sido obesidade, isso na ocasião. E tentou me jogar, eu tive que ter o meu à parte. E aí refutei. Gente, com a plateia, né? Gente, quando eu aqui cheguei, eu falei que trabalho o senso comum. Eu não estou sendo conduzido pelas verdades que são mentiras. E referente à fome, em época alguma na história da humanidade houve um ser humano, um Deus, uma corrente de conhecimento que erradicou a fome. E tudo isso derivado da maior violência praticada pelo ser humano, a indiferença. E o que é a fome? Então eu tenho meus conceitos, né? Eu crio conceitos, sem querer impor isso como uma verdade absoluta. E aí eu expliquei para a plateia e para aqueles que
de alguma forma estavam me questionando. O que é a fome? Então eu fui lá, isso, estudos meus. A fome, a inanição. A fome é o resultado A fome é o resultado de uma ação humana específica. Qual é esta ação? A indiferença. O que é obesidade? Obesidade é o resultado de ações humanas impostas pelos paradigmas nefastos. Como cheguei a essa conclusão? Alguém já viu academia para famintos? Alguém já viu roupas para famintos? Alguém já viu acessórios para famintos? Alguém já pegou uma revista ou em alguma rede social ou em televisão que tenha o antes e depois de faminto? Já viram isso? Então, e aí a plateia entendeu. Então, eu estou trazendo isso para você começar a despertar, cara. Sair fora dos veículos de comunicações convencionais. Sair fora das informações. Informações não são conhecimentos. E hoje eu vou trazer aqui. Gente, é assim, eu estou aqui no Rio Capibaribe. E suponhamos que eu tenho aqui 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro, quanto vale? Cara, isso é dinheiro. Mas se eu pegar esses 10 quilos de ouro e jogá-lo no fundo desse rio, quanto ele vale? Ele nada vale, cara. Então isso é o conhecimento. O conhecimento é para você transmitir. O conhecimento é para você divulgar. E nós somos conduzidos por informações. Informações e mais informações. Então, onde é que está o conhecimento? O conhecimento está em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar o conhecimento está. Ele está em animais, ele está em rios. Por exemplo, você que não estuda, olha esse rio aqui. E aí você que trabalha, e eu aqui em vídeos anteriores já falei do direito natural. Você sabia que isso aqui não é de pessoa alguma? Isso aqui é do todo, cara. E aí quando você trabalha a lei, e aí vem os juristas, os doutos. A finalidade da lei foi nos privar do nosso direito natural. Então hoje um indivíduo, ele compra uma terra e ali tem um rio. Aquele rio não é dele, qualquer pessoa pode ir àquele rio. Mas geralmente ele coloca capangas, ele se acha dono do rio. Se você quiser entender isso um pouquinho, gente... Isso aqui quem foi que fez? Você que trabalha com Deus. Isso aqui foi Deus, foi a natureza. Você não pode ser privado do rio, você não pode ser privado do sol, você não pode ser privado da chuva, porque tudo isso, você não pode ser privado do oxigênio. Aí você que não estuda e que está se informando, você sabia, no vídeo anterior, eu falei referente se você conhecia alguém que já fez terra, que já fez água e tal. E hoje eu vou trazer isso para... Você conhece alguém que já fez manga? Ou que faz manga? Você conhece alguém que faz mamão? Você conhece alguém que faz mandioca? Você conhece alguém que faz tomate? É da terra, cara. Todos têm acesso. Aí você chega, você já viu que é muito raro você encontrar jaqueiras, mangueiras, laranjeira. Numa época lá, você encontrava tudo isso. E por que hoje você não encontra? Porque existe uma coisa, são hierarquias, esferas superiores
trabalhando no mercado. Então, é preciso eliminar para que você não tenha acesso a nada e que você vá para a feira e tudo é caro. Mas disso pessoas não falam. E aí, eu quero colocar aqui algo, cara. Eu vou lá atrás e vou trazer. Você que é doutrinado, você que acha que sabe de alguma coisa, e longe de mim de algo saber, tá? Eu sou só um cara que procuro conhecer, que procuro buscar conhecimento, e por isso que eu estou perdido. Um dos meus mestres me ensinou: todo aquele que te transmite certeza não é confiável. Logo, eu me condicionei a ser um homem de dúvida. Entendes isso? Isso é doideira, cara. E aí, eu vou tentar ilustrar algumas coisas aqui para você acordar, cara. É doideira. Gente, e eu vou ilustrar com algo. Porque em palestras eu faço algo com o público. Eu estou ali diretamente, então eu consigo me aproximar, existe aquela interação. Aqui eu não posso fazer isso. Aliás, poder eu posso, não devo. Então, eu vou tentar colocar aqui para você, assim, cara. Nós seguimos um monte de coisa. Estamos aqui, não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Não sabemos. Nenhum Deus, nenhuma corrente de conhecimento, nenhum ser humano explica isso. Bom, aí você, como surgiu tudo isso? Cara, isso começa as doideiras. Você vai buscar respostas. E aí você vai ter que procurar saber o que é que você está seguindo, porque nós estamos seguindo paradigmas, metodologias, teorias, etc. E aí eu vou lá atrás. Gente, eu aprendi lendo, olha só, é só para você entender porque é que eu sou louco. Eu sou louco, cara. Você já, quem estuda, trabalha a questão da idade da pré-história, né? Depois da história, período paleolítico, período neolítico, etc. E praticamente nós não sabemos nada do período paleolítico. O xamanismo, por exemplo, eu tenho muita... É algo interessante. Eu gosto de encontrar pessoas que têm algum conhecimento referente a isso. Porque eu estou sempre aprendendo. E aí, há 10, 12 mil anos atrás, lendo algumas coisas, por isso que a gente tem que estudar para saber de alguma coisa. E eu descobri uma coisa. Que há 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, o homem fazia sexo com a mulher igual aos demais animais. Era sempre por trás. Até que um dia, e se sabe lá por quê, a mulher virou. E o homem viu o seio da mulher. E aquilo instigou, aquilo aflorou, mas... E foi daí que iniciou-se a posição papai e mamãe. Cara, tu acha que eu posso transmitir isso como uma verdade? Isso tem alguma coisa, está escrito lá. Mas eu não posso chegar aqui, olha, é dessa forma. Por isso. Eu falei aqui de Gandhi, gente. E assim, você quando vai estudar pessoas, quando vai estudar uma corrente, quando você... Eu sou um cara que estou estudando tudo e não sei de merda alguma. Por isso que eu sou perdido. Você, por exemplo, Gandhi, que fez todo, trabalhou a questão
lá da não violência, que tem todo o lado do hinduísmo, dos Vedas, mas baseado muito em Thoreau. E você sabia, por exemplo, que Gandhi deixou de fazer sexo aos 34 anos de idade? Você sabe disso? Por que você não sabe? Isso é para você. Por quê? Se você for estudar Jesus, Jesus também não praticou sexo. E por que que os cristãos e Gandhi, que trabalhou a não violência, que é tudo de paz, não vivem sem fazer sexo? Então você tem que comer. Mas isso é que Deus deixou. E aí começa a justificativa. Gente, nós temos que estudar alguma coisa, não é para ser o sabichão, mas é para pelo menos dialogar com alguém que tem uma mente bacana, que tem uma mente aberta, que tem uma mente voltada para novas ideias, sabe? E lamentavelmente eu tenho uma grande dificuldade de me envolver ou me relacionar com catequeses e dogmáticos. Então nós vivemos sempre em cima de um monte de dogmas. Nós vivemos em cima de um monte de regras, de normas. Agora, não vejo norma para eliminar a fome e eliminar a exclusão. Esse é um ponto. E você vai para os veículos de comunicação. Gente, quando você estuda, você tem que ter critérios. Por exemplo, isso aqui é um livro, é meu, tá? De minha autoria. Então, quando você que está buscando conhecimento, então você quer comprar um livro, o Abra. Você abriu no livro, você não está entendendo porra nenhuma. Opa, esse livro é bacana. Eu não estou entendendo coisa alguma. Então ele te instiga a estudá-lo. A segunda questão para você é você procurar saber se o autor, porque para você fazer um livro é uma tese. Para você fazer um livro, qualquer pessoa escreve um livro. Você pega aqui, o rio, a água é preta, a água é branca, estava suja, e faz um livro. Mas um livro, para pensar, o autor, você tem que ter o critério do livro, que é você observá-lo e ver se o autor está dando as fontes cujo ele chegou à conclusão daquele livro. Porque se você está tendo acesso às mesmas fontes do autor, talvez você faça uma outra leitura. Isso são critérios. A nossa vida, a vida ela é simples, mas ela exige que sejamos sérios. E quando se fala em veículos de comunicação, ainda nos anos 90, eu tinha uma assinatura em uma revista aqui do Brasil. E aí eu recebi, comecei a perceber que a revista estava só vindo comercial, só propaganda. Aí eu recebi a edição da semana e havia 152 páginas, ou seja, havia 76 folhas, cujo 86 páginas eram de propaganda e de comercial. Eu liguei para a revista, né? Naquela época não se falava tudo era precário, mas liguei e reclamei que eu estava comprando uma revista porque eu queria, sabe, ler alguma coisa, só vinha propaganda. Se eu estou pagando, eu não quero propaganda. Enfim, não tem como você mudar isso. Eu mandei a revista aí. E daí eu fui acordando. Isso lá no início dos anos 90. Então isso é assim que funcionam os veículos de comunicação. E você não tem como sair fora dele. É só terror, é só para vender. Aqui em Limoeiro, por exemplo... Não, depois eu falo de Limoeiro, eu não estou em Limoeiro ainda. Então, é isso que os veículos de comunicação servem. Só para fazer terror e trazer
vender e trazer um monte de informações fúteis e inúteis. Bem, gente, aí você, para acordar com os veículos de comunicação, para você saber que pessoas não querem que você estude, cara. E aí você, por exemplo, eu vou colocar aqui, não posso colocar isso como uma afirmativa, mas você sabe qual foi a primeira obra literária na história? Segundo o que estudos, a primeira obra é a epopeia de Gilgamesh, Gilgamesh, ou Gilgamesh. É a primeira obra literária na história. Se isso é verdade, se é mentira, não sei. Também quando você vai, e aí tem o mito de Gilgamesh. E aí, você, para estudar isso, você vai ter que saber. Houve uma época em que mitos eram verdades. E alguém estava estudando, foi procurar saber o que era verdade e o que não era. Esse cara, dizem, eu não posso afirmar, mas a história diz isso, que o nome dele era Eucateu de Mileto. E ele começou a estudar os mitos e, em sequência, chegou junto a ele Heródoto de Alicarnasso. Esse é considerado o pai da história. É a partir desses dois indivíduos que a coisa começa. E aí você vai... A primeira grande biblioteca que tinha para você ir acordando e estudar. Já antes de Noé, já havia um dilúvio. Já havia um mito. Antes de Jesus, já havia alguém que também tinha sido crucificado. Então é só você ir estudando para você ir sabendo, mas o que é, o que não é. E aí, a biblioteca de Nínive pegou fogo e você começou a se perder tudo. Passa-se os tempos e depois vem a grande biblioteca que também se perdeu em um incêndio. A Biblioteca de Alexandria. E aí você pega isso do passado e traz para o dia de hoje. Aí você já viu que em Limoeiro não tem uma biblioteca, você vai ver que em várias cidades não tem uma biblioteca, e quando tem, só tem livro de merda. Não tem livro que valha coisa alguma, é só livro de merda. Então, livro, cara, para você, eu dou uma lista de livros que eu quero lê-los e que eu não os encontro. Esse é um ponto. Mas aí tem olha, tem que ler, tem que ler. Sim, tem que ler. Mas onde é que você vai buscar isso? Então, o conhecimento cada vez mais retirado, cara, que é para todo mundo ficar aí, perdido e achando que sabe de alguma coisa, abarrotado de sabedorias falsas. E, em cima disso, você começa a ir trabalhando aquela coisa. Se você pegar o mito de Gilgamesh, a Uruk, a cidade lá, você vai ver que os problemas daquela época são os problemas atuais. Sempre a arrogância, o abuso do poder, sempre, cara. O ser humano continua o mesmo primórdio. E aí, você vai chegar lá no Egito. Rio Tigres e Eufrates. Ali começa a primeira civilização humana, segundo a história, a Mesopotâmia. E foi dali que o homem começou a saber que ele poderia escravizar o outro. E começou a entender que poderia escravizar o burro, o cavalo, o boi, para fazer o serviço dele. E por aí a coisa começou a caminhar. Daí foram surgindo correntes. E aí você vai chegar
existe, nós trabalhamos muito aqui os gregos, mas existe os chineses, existe a Índia e outras, inúmeras civilizações, o Egito. E aí, gente, aí você para. E você vai chegar na Grécia. E aí começa as religiões e mais religiões. E isso é o que vem derrubando, religião e política. E aí você vai ver que vamos trabalhar Sócrates. Porque Sócrates foi morto por causa da religião. E é, em minha opinião, um dos homens de moral que me inspira, Sócrates. E o cara era tão confiante e ele questionava tudo, que quando ele foi condenado, e são 3 os motivos que levaram ele a julgamento. Mas o principal é porque ele questionava os doutos da época referente. Defina-me a palavra divindade. O que é a divindade? E essa foi uma das coisas que o levou à morte. E no julgamento inúmeras pessoas quiseram defendê-lo, mas ele fez questão de se defender. Naquela época, o julgamento de Sócrates teve aproximadamente 1000 pessoas que eram jurados. Enfim, no final ele é condenado. E ele fecha com uma das frases mais lindas, cara. Abre aspas. E diz Sócrates: vocês estão indo para casa, eu estou indo para a morte. Quem estará melhor? Só Zeus sabe. Olha, cara, aonde era que esse cara questionava um poder maior? Ele só tentava fazer pessoas enxergar que nós temos que estar conectado com um poder maior e não ficar transmitindo, e não ficar pregando. Não, mas temos que vivenciar. Isso é Sócrates. Para não encurtar muito, gente, para não enrolar muito, eu vou pular e vou sair direto para Jerusalém. E aí, Jerusalém, o grande, o maior inspirador, o maior político de todas as épocas. Jesus, cara. Esse cara é inspirador. E Jesus foi também condenado à morte. E por que Jesus foi condenado à morte? Ele foi condenado à morte por causa da religião. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. E Jesus tentava transmitir: no mundo terás aflições. E quais são as nossas aflições nesse mundo? Nós estamos moldados, doutrinados, condicionados. Que as nossas aflições são: olha, eu tenho que ter um carro, eu perdi minha mulher, eu perdi meu marido, eu perdi aquilo, filha, mas não tem nada. Olha, filha, isso é uma prova que... Cara, não tem nada a ver Jesus nisso, nem Deus. Sabe? Viver Jesus, cara. Você já percebeu que Jesus não era muito
de grupo, Jesus estava sempre fora. Sempre ia para o deserto, gostava de tomar um vinho, que naquela época não tinha outras coisas, né? Então tinha o vinho, tomava um vinho. E Jesus deixa uma grande mensagem. Quando ele está saindo de Cafarnaum, encontra ali seus discípulos, um homem com uma criança que estava se debatendo. Segundo a Bíblia, ali havia uma multidão. E Jesus se aproxima do tipo, mas o que está acontecendo aqui? E o homem se dirige até Jesus e fala para ele: Mestre, desde criança que ele sofre, os médicos não os curaram, os teus discípulos não o curaram. Se tu podes, cura o meu filho. E Jesus era, né? O cara era. O que é que Jesus fala? Primeiro Jesus fala: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E nisso, gente, quem estuda, quem trabalha, Jesus deve ter chamado os apóstolos e falar: como é que vocês não curaram? Quantas as vezes eu tenho dito para vocês: pedi, receberei, batei, abri-vos-ei, buscais e achareis, porque duvidais em vossos corações. E deve ter dado um esporro, e aí Jesus fala: conta o poder que tem fé tudo pode. Esse é Jesus. Uma outra coisa linda de Jesus. Eu falei isso aqui em um vídeo que fiz no Natal. Jesus, cara, segundo inúmeros estudos, não se sabem a data que Jesus nasceu. Jesus, presumem-se, em alguns estudos, 9 datas, outras 14 datas. Mas não há uma data exata quando Jesus nasceu. Ou seja, qual foi o dia que Jesus nasceu? Pode ter sido hoje, cara. Pode ter sido amanhã. Então hoje que celebramos o abraço, que nos abracemos, que tenhamos nossas casas limpas, que festejamos o reino do céu. Quais são os cristãos que estão fazendo isso? Estão condenando pessoas. E Jesus dizia: só serão reconhecidos como meus discípulos amando-os uns aos outros. Será que nós estamos nos amando, gente? E aí, se não bastasse isso, Jesus veio para quê? Para romper. Jesus, na época que Jesus vivia em Jerusalém, havia inúmeros povos. Havia herodianos, saduceus, havia fariseus, os essênios, vários povos com vertentes religiosas diferentes. E aí, tem algo que pessoas não falam. É que, segundo a história, gente, naquela época, o Império Romano, por onde ele passava, ele levava tudo. Mas, em Jerusalém, houve segundo alguns estudos, houve uma reunião em que deixaram os sacerdotes no templo. E aí conclui-se o seguinte: qual era a função dos sacerdotes? Ficar de olho nas pessoas, sempre vigiando. Jesus foi vítima disso. Você sabe disso, cara. Você está estudando isso.
Então, você precisa ir estudar para você ir buscando conhecimento lá, que houve lá, para você saber conviver nos dias atuais. Ah, você quer ter um exemplo, e eu ainda não terminei com a religião, para você ter um exemplo disso. Se você vai estudar, aí você sai da Grécia e você vai estudar a China, aí você vai estudar Confúcio. Aí Confúcio, há 2.500 anos atrás, dizia: ainda não conheci alguém que ame a virtude quanto o corpo. Repetindo, abrindo aspas, ainda não conheci alguém que ame a virtude quanto ama o corpo. Fecha aspas. Isso há 2.500 anos atrás. Então, quando você, hoje, aí você encontra alguém com o cabelo pintado, com com tatuagem, com físico, cara, isso tudo já existia há 2, 3, 4 mil anos atrás. Por que é que nós estamos nos agredindo hoje, cara? Sabe, você vai encontrar pessoas hoje, né? Todo mundo fazendo para ficar forte. As mulheres têm que ter a bunda grande. Ei, Gerardo, Gerardo, vai te lascar, Gerardo. Tu não gosta, tudo bem assim. Gerardo, mas bunda, eu gosto. Tá bem. Gerardo, Gerardo, ninguém assim, ninguém quer saber, ninguém vê cabeça, Gerardo, ninguém vê mente, ninguém vê cérebro. A turma quer ver bunda, tem que ter o bundão assim. E tem uns cabos assim também, todo coisa. Eu não gosto nem de pensar. Fia, mostra, fia. Tem que mostrar o peitão, a bundona mesmo. Pra mostrar. Gerardo, ó, e vai te lascar. Vamos mostrar a bunda. Eita. Então, você vai estudando essas coisas lá atrás para você saber conviver, pelo menos de forma pacífica, nos dias atuais, com aqueles que estão próximos de você. Queres uma outra coisa? Que isso você vai encontrar aí, filósofos, doutos, etc. Professor, falando de Heráclito de Éfeso, o primeiro filósofo da Grécia, junto com Tales de Mileto, criaram a escola jônia, que daí veio Sócrates e adjacências. E Heráclito de Éfeso dizia: nenhum homem entrará em um rio por 2 vezes. Ou seja, há 2.600 anos atrás, cara, alguém já tinha a visão que toda semana, todos os dias, moléculas, células em nosso corpo se transformam, mudam. A água, idem. Então, foi em cima disso que Heráclito falou, só que eu estudo. Então eu gostaria muito de encontrar Heráclito para perguntá-lo: Heráclito, mas o homem deixa de ser homem e o rio deixa de ser rio? Então é para essas questões que você tem que ir estudando, para que você saiba pelo menos questionar, refutar, questionar. E voltando um pouquinho lá para a religião, lá com Jesus, no mundo terás aflições. E o que é que Jesus fez? Mudou a lei. Aí eu já falei disso aqui em outros vídeos, aonde Jesus falou que era para pagar dízimo. Por que é que estão cobrando dízimo? Onde? Você que não estuda, eu já falei disso também
vai estudar o que é dízimo. Porque era que lá em Jerusalém, na época do judaísmo, se pagavam dívidas. Aí, para você ter uma noção, as 12 tribos de Israel, procure saber o que faziam os levíticos. Era com essa finalidade que se pagavam o dízimo. E Jesus veio para mudar a lei. Só que os cristãos de hoje continuam agindo igual agia os judeus. Também, se não bastasse isso, que não te explica, que você é doutrinado. Olha, a Bíblia foi escrita por homens, foi inspirada por homens de Deus. Ok, eu aceito isso. Agora, me explica por que quem compilou a Bíblia era um tirano. Não tinha nada a ver com Deus. É preciso você saber disso. É preciso você estudar para você pelo menos ter parâmetro para argumentar. Você está estudando isso? Onde é que estão te dando esse tipo de informação? Então, gente, tudo que está aqui, tá? Há 3, 4, 5 mil anos atrás. Pessoas falam, olha, a Bíblia está atualizada. Claro, o ser humano continua o mesmo medíocre de 3.500 anos atrás. E aí, para você acordar definitivamente e usar Deus na sua vida, olha para o céu agora. E você vai ver que há uma paisagem. E daqui a 5 minutos você olha outra vez, essa paisagem modificou. Isto é Deus, cara. E você tem que estar mudando a cada momento, você tem que estar mudando para acompanhar a divindade. Você está usando isso, está trabalhando isso. Isso é Deus mostrando que está vivo. E isso é para qualquer pessoa ler. É para qualquer pessoa discernir. De que forma você está trabalhando isso? Então, são para essas questões que a paz de Limoeiro, uma fonte de inspiração, está aqui. E agora, gente, vou aqui trabalhar um pouquinho chegando em Limoeiro. E estou falando aqui, né? O direito natural, você vê que o rio está aí. Você vê que pessoas e mais pessoas condenam pessoas. E quando você estuda, aí você, os doutos, os juristas, os mestres, os professores não dizem isso para você. Você tem que ir lá estudar antropologia jurídica. Aí você vai entender por que tanta gente condenada. Você começa a ser condenado pela sua família, dentro da sua própria casa. Isso está aí no direito. O direito também que é bem antigo, é lá dos romanos. Então, você tem que ir buscando esses conhecimentos. E onde você vai buscar? Na televisão? Em rádios, em jornais e revistas? Não, cara, você vai buscar em livros. Só que, lamentavelmente, cidades como Limoeiro, livros não tem. Só tem livro de merda. E nós estamos entrando numa coisa muito perigosa, gente, que é o controle total do conhecimento. Hoje nós temos o Google. Tudo que você quer é o Google, é o Google, é o Google, é o Google. E inúmeras questões você não encontra, são fragmentos, você vai procurar, você não encontra. Então, como nós vamos sair desse... Como nós vamos desatar esse nó? Cara, temos que nos juntar para encontrar meios na sua casa. Quem é que pode resolver o problema da sua casa? Você, o seu marido, a sua mulher, seus filhos. Vocês ali vivem. Quem sabe o que é melhor naquela casa é vocês. Então, resolva seus problemas ali. Isso começa na rua. Você já parou para pensar, você que vive com Deus, e aqui em Limoeiro, esse rio aqui está
cheio de lixo. E aí um monte de... Olha, porque isso é a população. A população é que faz tudo, é a população. Sim. Não é o Satanás, somos nós. Agora, você vai para um minuto assim. Você mora aí em uma rua, na sua rua, e de repente vem lá um cavalo e morre. E aí o cavalo morreu. Vão querer saber quem é o dono. E vão ligar para a prefeitura. E vão ligar para os órgãos públicos. Tem que tirar. Ninguém quer limpar. Todos moram ali, mas pessoa nenhuma quer limpar. E aí, gente, olha o que é Deus. Aí vem um urubu, se deixarem lá. Ninguém o chamou, ninguém pediu. Ele vai vir, vai lá e vai limpar aquilo ali para nós, cara. Olha o que é esse poder imensurável. Você já parou para pensar nisso? Aí, você é de Deus, eu sou de Deus. E o que é que tu tá fazendo pelo mundo, pela obra de Deus? Aí eu tô assistindo televisão, aí eu vou para a igreja orar, eu tô pregando Satanás, eu tô pedindo dinheiro, eu tô lascando pessoas, eu tô traindo pessoas, eu tô no grupo, eu vou pro futebol. Cara, onde é que está Deus nisso? Deus está presente e você se faz presente. E onde você está sendo, cara? Pelo menos inspirado para você ter uma visão diferenciada. É preciso falar do quê? De tudo que a televisão está falando, dos terrorismos. E nós aqui em Limoeiro, gente, questão política, já fiquem tranquilos, aqui não vai mudar, aqui só vai mudar, e principalmente agora, né? Falta, alguém vai entrar, aqui você só vai ver uns que estão mostrando o podre do outro, e o outro que vai, porque tem que fazer a sindicância do outro, é porque a gente tem que apurar quem roubou, e não tem um para dizer, olha, meu projeto referente à segurança é esse, meu projeto referente à educação é esse, meu projeto referente a... Não tem coisa alguma. E para você ir acordando que aqui é Geraldo Gomes, desvinculado de tudo e trabalhando todo. E aí é todo mundo. Ah, porque Deus, porque o Senhor, só o Senhor para ajudar. Aqui em Limoeiro, quais foram os templos religiosos que recebem dinheiro? Porque a gente está fazendo, a palavra de Deus é para reformar, a palavra de Deus é para construir. Construir, edificar e unir. Em Limoeiro só há desunião. E Limoeiro precisa de um hospital. Quem é que está construindo? Ah, como seria bom se tivesse alguma igreja falando, olha, aquilo ali foi Deus que fez, cara. Aquele templo, aquele hospital é de Deus. Quem é que está fazendo isso? E, simultâneo, vem a política. Quais são os grupos? O partido, olha o meu partido, porque o nosso grupo, qual foi o partido e o grupo que fizeram um hospital em Limoeiro? Ah? Então, gente, eu tenho dito para vocês, não se iludam. Não há direita nem esquerda. Há comandantes e comandados. Um bom termômetro aqui. Quem comanda Limoeiro? A política, a igreja e a imprensa. Observe que eles estão unidos. Aqui, segundo aí, já foi até mostrado vídeos em que tem alguém sendo entrevistado em uma rádio, esse vídeo está por aí, e um limoeirense se manifesta e tenta questionar a autoridade. E aparece o comandante do programa, corta, que o povo não tem direito a porra nenhuma. Agora, padre, pastor, bispo, os políticos, os jornalistas aí, meu amigo, tudo bom? E lá, todo mundo unido. E Limoeiro na merda! E vamos falar de Deus. Olha, porque Deus, aqui, olha só. E eu sou louco, tá, gente?
Aqui eu estou acompanhando tudo, eu faço leituras. Aí eu estou acompanhando aqui pessoas colocando. Olha, eu falei isso no vídeo anterior e não concluí. Olha, porque tem aí, eu recomendo, vá assistir Maria Madalena, é muito boa. Pessoas estão aí transmitindo isso. Aí seria bom alguém perguntar assim, vem cá, essa série, minissérie de Maria Madalena tá passando que é boa. Fala ou explica por que é que não tem o Evangelho de Maria Madalena na Bíblia? Olha, cara, sabe? Olha, pessoas abarrotadas de sabedorias falsas e formando opinião. Aí você vai aqui encontrar rádios. Aí tá lá, anuncie na rádio, anuncie na rádio. Aqui tem rádio em Limoeiro que precisa ser anunciada, porque ninguém escuta, porque só tem merda. Onde é que nós estamos trabalhando essas questões? E agora, tá aí a questão, nós de Limoeiro estamos mandando isso pro mundo. Alô, humanidade! É de Limoeiro, Pernambuco, assim. É pra todo mundo, assim. É pra o pai, é pra mãe, principalmente pras criançadas. Oh, esse vírus tá contaminando. É o Chiune. Eita! Criançada, vai avisando aí no bairro. E você vai passando também. Se a gente unir, o capeta vai sumir, o satanás vai sumir, esses cabas que pedem dinheiro vai sumir, todos os males vai sumir, e uma nova Limoeiro, e um novo mundo a gente vai construir. Esse é o vírus que vale a pena, é de Limoeiro pro mundo, balelê. Pensa, Chiuni, é pra Chiuni, cambada. Pois é, gente. Você já viu? Eu tenho dito, tudo é de fora. E agora tá aí. Olha, coronavírus. Gente, olha, eu tô com 56 anos. Cara, eu já disse isso. Olha, eu era moleque aqui em Limoeiro. Mas, cara, muitas das vezes eu não dormia à noite, porque me ensinaram, eu aprendi. Passará 1000 e não chegará a 2000. Passará 1000 e não chegará a 2000. Cara, mas eu vivia num pânico, cara. Eu já tô. Aí 2000 veio o PUC que ia dar um negócio. Olha, passamos. Aí veio, eu já falei aqui da cólera. Aí depois veio gripe suína. Aí veio, cara, o mundo. Os comandantes estão sempre espalhando o terror, cara. Então, meu irmão, o que eu te aconselho, eu lamento muito não poder estar numa rádio. Olha que momento maravilhoso para eu poder te inspirar. Porque meu programa aqui colocava 40 mil pessoas diário no ar. Mas eu não posso trabalhar errado. Aqui tem que trabalhar só política, só religiosidade e violência, aí inutilidade, falando de um monte de merda. Então, eu trabalho o ser humano. Então, eu lamento muito não ter um programa de rádio nesse momento, para estar aí, fazendo você levantar. Porque você já parou para pensar que ainda não passaram para você que, cara, o nosso sistema imunológico depende de N fatores, de alimentação, mas um dos fatores que ferra o ser humano é o fator emocional. Não é à toa que é tanta gente tomando medicamento. E por quê? Porque você, cara, fica estressado, você fica apavorado. Você já percebeu que quando você se irrita, você muda de cor, você muitas das vezes vai expelir matérias fecais no banheiro, você te dá dor de cabeça, o teu corpo recebe essa descarga
ou essa carga de negatividade e você fica vulnerável. É isso que fazem com pessoas. Então o que eu te aconselho, meu irmão, minha irmã de Limoeiro, chega agora, desliga a merda dessa televisão, que a maior droga que tem no Brasil é televisão. Desliga esses raios de merda. Desliga, sai fora desses veículos de comunicação aí, desses fantoches que é terror, terror, terror. E valeu um bom livro. Valeu um bom livro. Comece a trabalhar isso. Comece a trabalhar você, meu irmão. Lembre-se que Jesus dizia, no mundo terás aflições. A aflição é isso. É você sair fora daquilo que determinam para você. E você já parou para imaginar que assim, se você não torcer por um time de futebol, você está ferrado, cara. Você perde amigos. Se você não for para a igreja, você é condenado pela sua família. Você tem que estar na igreja. Se você não estiver nas festas, eu vou para a festa isso, festa aquilo. Se você não... Você tem que estar na boiada. E do momento que você se afasta, que você decide ser você, cara, você vai sofrer retaliações. E Jesus dizia e disse: nenhum profeta terá honra em sua casa, entre seus parentes e na sua pátria. Então, meu irmão, viva Jesus! Cadê a tua fé? Esquece, vivam! Não fica aí transmitindo isso e aquilo. Então, nós, em Limoeiro, podemos mudar esta cidade. E só vamos mudar com conhecimento. E eu deixei claro aqui para você que, gente, você acha que você sabe de alguma coisa, né? Eu falei aqui que Jesus, nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. E você sabe a data do seu nascimento? Não, cara, você não sabe, você não tem certeza. Alguém disse para você. Aí se você for um cara bacana, louco, assim, igual a mim, você sabe que você já nasceu com 9 meses. Eu não sei se você sabe que nós já nascemos com 9 meses. E aí você vai ter... Qual foi a data que você foi gerado? Olha a doideira, meu irmão. Então é preciso você estudar, questionar e se perder. Sabe? Não esqueça que eu falei para você no início, abri dizendo: uma coisa é procurar a verdade, a outra coisa é encontrar ou achar. O que você encontra é um monte de pessoas falando, é verdade, é verdade, é verdade. Gente, eu creio que eu já falei isso em algum vídeo. Uma verdade é caracterizada da seguinte forma: uma verdade é aquilo que foi ontem, é hoje e será amanhã. E é em qualquer lugar. Aí como você chega a essa conclusão? Você vai lá, pega 5 mais 5 são 10. Em qualquer época na história da humanidade, 5 mais 5 foi 10, hoje será 10 e amanhã vai ser 10. E em qualquer lugar do mundo, 5 mais 5 é 10. Aí a doideira disso, você já viu o número 5 na natureza? É doideira, cara! Enfim, gente. Olha, eu sou um cara que eu acredito no ser humano. Eu acredito e vivencio que é possível um mundo sem canalhas. Lamentavelmente existem pessoas, e aqui em Limoeiro eu conheço algumas, que nascem, crescem, apodrecem e morrem. Não amadurecem. Aqui. Alguém já disse isso. Uma coisa bacana é que os canalhas também ficam velhos e têm cabelo branco. E se não bastasse, morrem. Então que nós, eu, você, busquemos mecanismos para que façamos com que Limoeiro, façamos com que o mundo que eu e você estamos vivendo hoje, nossos filhos e nossos netos não os vivam.
E para que haja esse mundo, é preciso que você hoje tenha coragem de brigar, de lutar contra você, de você vencer seus próprios ímpetos. Isso foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse, cara, no mundo terás aflição. Então, tenha aflição para que possamos, não sei o que há, mas pelo menos, se há alma, que a nossa alma saia deste mundo íntegra. Geraldo Gomes, um feixe de luz, somos o todo.